Bem-vindos ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Tem mais umas perguntas aqui. Dessa vez é do Dorgivan, do Walter Gonçalves, do Abílio de Martim, da Lara, do Isaac Gabriel. Ah, Isaac Gabriel, isso aqui eu conheço. Do Eliezer e do Marcos Daniel. Você já sabe, né, Rafa? Toma aí. As mulheres somente usam aquele véu ao saírem de dia? Olha, as mulheres que usam véu ao sair na rua, né? Ao estar em público, na verdade. Na Turquia não é obrigatório e no Irã é obrigatório. Então, mesmo que você não seja muçulmano, você tem que estar de véu o tempo todo que você estiver em público. Nas mesquitas também eles pedem para você entrar de véu. Então, por exemplo, na Turquia, se você for como turista, tem que se lembrar de ter uma echarpe, alguma coisa na bolsa, se você for entrar numa mesquita. Se for uma mesquita bem famosa, normalmente tem bastante, eles deixam lá, né? Pra você pegar aquele véu e colocar. E, enfim, é bom você ter sempre na bolsa pra não perder a oportunidade de visitar algum local que você queira, né? Rafa, teve alguma ocasião que você esqueceu de colocar o véu e saiu, lembrando em tempo de não ser presa? Nossa, já pensou? Então, no Irã é obrigatório, né, como a gente falou, e quando a gente entrou no Irã, eu mais ou menos incorporei, assim, ficou uma coisa muito, muito forte, então, graças a Deus, eu nunca esqueci. O que acontecia era eu ficar com preguiça de sair do ambiente privado, e aí, assim, acabava que sobrecarregava o Olinto um pouco, algumas vezes, de ele ter que sair para pegar alguma coisa rápida, comprar alguma coisa. Ai, não, né, porque senão eu vou ter que pôr o véu, vou ter que pôr calça, vou ter que cobrir inteira e tal. Teve uma vez que eu esqueci de pôr, que a gente estava acampado, mas era um lugar bem retirado, já foi no final da viagem, né, Olinto? Mas assim, eu dei 2 passos para fora da barraca, já voltei e já coloquei o véu. Então, realmente, eu... A Rafa incorporou isso aí. Mas é melhor lembrar uma coisa, eu gostaria de lembrar uma coisa. Isso é o hijab, né? Que é um conjunto de normas de conduta. E isso serve para homens e mulheres. Então não é que é um conjunto de normas para as mulheres. O homem também tem isso. E é lei. E o que acontece? Também o homem não pode usar camiseta cavada, né? Não pode usar short. E eu já sabia disso. Eu entrei no Irã, só que eu esqueci que estava no Irã. É o primeiro dia, o segundo de Irã. E eu saí com esse tipo de calça aqui que você tira a parte de baixo e vira shorts. Eu estava andando lá, já tava no mercado. Uns 3, 4 quarteirões já do mas hotel, andou né? bem devagarinho, né, Rafa? Já estava no lugar já de muvuca, que era o mercado. O cara, um dos comerciantes me chamou e falou, olha, cara, aqui você não pode usar esse tipo de coisa. Eu já sabia, né? Mas ele foi me explicando. Então, porque senão, eventualmente chega um policial, né, que controla, né, costumes, né? Aí ele vai te levar numa delegacia, vai conversar com você, vai explicar que não pode e tal. Eventualmente você vai ser obrigado a assinar um termo de compromisso que você não vai mais fazer isso. Eu acho melhor você voltar para o teu hotel e colocar uma calça. Que é o que seria feito se a Rafa tivesse sem véu também. Né? Então, quer dizer, ela mesmo nunca fez na bola, né? E assim, eu acho que para você ser preso por esse motivo lá, você tem que estar com uma atitude bem reincidente, assim, não é que eles vão te prender. Você vai ser levado à delegacia, isso é tudo muito chato, né? Você vai ouvir um sermão e eventualmente vai assinar esse compromisso. Isso daí, quem falou pra gente foram as próprias mulheres de lá. Elas sabem desse procedimento, várias já reincidiram. Uma vez que você assinou, que você se comprometeu, aí passa a ser uma coisa mais séria, né? E bom, mas é assim que o Estado funciona lá. E isso daí é uma questão de Estado, não é exatamente de religião. Tanto é que na Turquia não tem nenhum desses problemas, né? Então. E pegando o gancho das moças que o Olinto falou aí, foram aquelas moças que apareceram no casamento lá, tal. A gente pegou carona com elas e a gente vê todo mundo cantando dentro do carro lá, nossa, foi super legal. E a moça meio que deixou cair o véu, assim, né? E aí a gente começou a perguntar sobre isso pra ela. A próxima pergunta é com relação ao casamento. Como que a gente fez com as roupas, né? E se a gente teve que comprar. Quando a gente foi convidado para ir no casamento. Bom... a gente usou aquelas que a gente tinha, e quando o pessoal convidou, a gente falou, olha, a gente só tem isso aqui, né? Não, vocês podem ir como vocês quiserem.
E realmente, se você observar no casamento, tem pessoas que estão vestidas com esses vestidos parecidos com o que o pessoal usa aqui, né? De festa mesmo? De festa. E tem outras pessoas super simples. A pessoa pega a melhor roupa que ela tem e vai. Pega uma roupa boa e vai. Tudo muito tranquilo, assim, né, Olinto? E a gente tava de tênis, né? De tênis. A próxima pergunta, né? Na Ponte Caju, cantam somente homens? Onde estão as mulheres? Todo mundo quer saber da mulherada, né? Eu não sei o que é isso, né? Na verdade lá, sabe que a gente nem ficou muito preso a isso. A gente tava tão assim... Embebido, né? Embebido com aqueles caras cantando. Nossa, foi tão legal. E a gente tava acompanhado com 2 rapazes que a gente conheceu naquele momento. Eles ficaram meio de guia nosso, assim, explicando tudo. Então, nossa, tava tudo fascinante. Então, quando chegou essa pergunta, eu escrevi pra eles, né? E perguntei. Ele me disse o seguinte, que ele nunca viu. É um rapaz jovem, né? Deve ter uns 20 e poucos anos. Ele falou até que torce para que um dia comece a cantar lá. Que ele gostaria muito de ver mulheres cantando lá na ponte, mas que ele mesmo nunca viu. Ele acha que as mulheres não cantam, mas não é exatamente proibido. Só que... Rafa, mas é por proibido... essa divisão Não, é assim, mas coisa que expõe muito a mulher em público é meio que proibido. Proibido, não tem uma proibição. Não legalmente, né? É algo cultural mesmo, né? Não tem uma proibição. É proibido mulher cantar em público. Mas qualquer coisa desse tipo meio que não acontece. E por um outro lado, elas não estão tomando esse espaço também. Não tem que a gente saiba, né? Um movimento em prol de começar a cantar na Ponte Caju. Não sei se tem uma grande comoção de várias mulheres que querem fazer isso. A gente não viu esse tipo de coisa. Não encontramos ninguém que, puxa, eu queria cantar na Ponte Caju, não posso porque eu sou mulher. Eu não vi isso, né? A gente não viu. Não. E a pergunta da Lara Padilha é sobre a letra da música, né? Sobre o que falava aquela música que aparece o pessoal cantando lá. A gente vai deixar o link na descrição aqui. É uma letra de uma música tradicional iraniana, Simimbari. Bom, mas você pega uma letra em persa, traduz para o inglês, depois traduz para o português, a poesia acaba, né? Ela fica bem horrível, né? Mas é uma música de amor, né? E assim, eu achei muito mais bonita a interpretação do cara debaixo da ponte do que a canção original, né? Na verdade o link que eu vou deixar aqui é uma outra versão que eu também achei na internet, um pouco mais... Remix. Mais moderno, assim, que é original mesmo. O original é marchinha, assim, tipo marchinha de carnaval bem antiga. A próxima pergunta é se alguma vez a gente se deparou com pessoas rudes durante a viagem. Nossa senhora, acho que é a coisa mais brutal que a gente enfrentou, principalmente no Irã, assim. Quando a gente parou num semáforo, né, numa rotatória assim, a gente perguntou para um cara onde é que tinha hotel. Aí foi brutal, ele quis levar a gente para casa dele. Aí parou um carro atrás que também queria levar a gente. Não, vem comigo! Acho que foi a maior brutalidade que a gente viu, assim, foi uma briga brutal, assim. Foi. Olha, nem na fronteira, nem policial, em região de... entre aspas, de risco, né? Eles consideram que o troço é arriscado, né? Sei lá, eles estão numa função dura de procurar suspeito, de reprimir coisas e tudo mais, de fiscalizar, né? Nunca, né, Rafa? Então, é bem interessante porque é uma hospitalidade, a gente visitou várias regiões do país e isso é comum a todas, né? É impressionante. Aconteceu situações do cara vir pedir o nosso documento, mas isso não foi uma ameaça, era essa fiscalização para ver, né? O cara pede o teu documento para ver. O trabalho dele. Tudo educado, né? Assim, com pouca experiência, não é acostumado a turista, né? Aí ele voltou, mas eu preciso tirar uma foto também, desculpa. Ele foi lá e tirou uma foto do nosso passaporte. E assim, a gente já aproveitava para exercer o direito, né? Então, quando ele vinha falar, eu já ficava de lado. E deixava o Olinto lá. Porque assim, de repente ele não precisava nem ver meu passaporte. Ele não precisava tirar daquele monte de coisa. Então, ele pegou o passaporte do Olinto, meio que foi embora. Mas viu, eu preciso do passaporte dela também. Então, aí o Olinto vinha pegar o meu passaporte. Isso é bem interessante. Mas, o pessoal com certeza vai tratar bem. Agora, tem sempre aquela dúvida, né? Mas é porque você é um cicloturista e tudo mais. Bom, eu acho que sim.
Só que no caso do Irã é meio que uma tradição. Todo mundo que a gente conversa, que teve lá, seja de carro, seja de excursão mesmo e tudo mais, tudo tratando bem. Até, assim, tem uma coisa que acontece meio padrão, assim, né? Então você está numa região bem famosa, numa praça muito famosa. E tem uns caras que vêm, isso em todo lugar, tá? Você pode preparar. Ele vem com uma conversa muito simpática, são pessoas simpáticas, eles são vendedores, na verdade. Na verdade, eles são agentes. Eles têm a obrigação de pegar você e levar para uma loja. O que você comprar naquela loja, uns 30% fica para ele. Isso é muito comum em vários lugares do mundo, tá? Então, e esses caras, eles primeiro tentam numa boa, né? Aí convida você para tomar um chá, uma coisa que é baratinha, na verdade, ali, né? Aí pronto, já ganharam você. Ah, então, mas tem um negócio bem interessante, uma loja que vende isso, isso, isso. E leva você lá. E se você já percebe isso aí, você vai negando, na maior parte dos países que eu tive, né, tipo Marrocos, né, tipo Egito, o cara vai ficando cada vez mais intenso e forte e bruto, inclusive, no caso do Egito e Marrocos. Mas lá, você fala, meu, eu tô sabendo, boa sorte, bom trabalho para você, né? Na hora, ele pede desculpa, ele é educado, né, Rafa? Ele já te deixa em paz, tranquilo. E assim, sempre num nível super mais alto. Um nível de conversa super alto. Teve um relacionamento que a gente teve com pessoas no Irã que a gente tem certeza que eles chegaram até nós por isso, né? Que eles vieram até nós. Eles eram agentes de uma loja. Só que eles gostaram tanto da conversa que eu acho que eles até quase perderam emprego nesse dia. Porque eles levaram a gente para passear. No final a gente acabou indo na loja porque a gente percebeu que eles iam dançar se a gente não fosse. Mas assim, já a loja era para ter fechado 8 horas da noite, a gente chegou lá às 10. E a gente já foi falando que não era, a gente não veio para comprar e tal, a gente veio só, Então a gente quebrou até com essas pessoas que estão lá só para lidar com o turista e para faturar em cima. E a gente não estava de bicicleta, eles pegaram a gente na rua caminhando. Caminhando. Então, meu, olha, dá para pôr a mão no fogo, né, Rafa? Esse povo realmente é diferente. O iraniano realmente é diferente. Bom, o pessoal pediu a receita do sholzad, o arroz doce com açafrão. A gente vai deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link com a receita que foi postada pela Janaína lá no blog Chá de Lima da Pérsia. Bom, agora a última pergunta desse bloco é do estagiário Campa. Estagiário Campa sempre no nosso pé, né, Olinto? Sempre. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Amigues, fiquei com uma dúvida referente à frase dita com propriedade no minuto 6:22 do capítulo 13. Pedalar no Irã emagrece ou engorda? Estagiário, que isso, velho? Você conhece a gente pedala pra comer mesmo. Nós não somos de fibra carbono que nem você, né? Aquele cara magro, né? Tá, elegante. O fato é o seguinte, né? Eu comprei uma bicicleta pra ver se perdia a barriga. Aí acabei fazendo a volta ao mundo de bicicleta. Quem conhece a nossa história já sabe, né? Mas a gente é uma pessoa, gente comum. A gente não é atleta de ponta, graças a Deus. Os caras de alta performance têm perdido muita saúde, né, nesse tipo de coisa, né, em busca de recordes. A gente busca satisfação. Então a gente está sempre tentando experimentar comida nova. A gente não gosta de produto químico que substitui alimento. Então... E a gente é meio glutão, tem que assumir. Meu, você tá lá, os troços que só tem lá, ou os de lá são super especiais. Por exemplo, né, até perguntaram se as coisas eram baratas lá na Turquia. Meu, eles produzem um monte de avelã. Então, não sei se você gosta de um produto diet chamado Nutella, por exemplo, né? Aquele troço não engorda, né? No caso não tem gordura. É fruta. Castanhas. E caju. Caju. Caju não, cacau. É fruta. Cacau também é fruta. Bom, aquilo custa R$5 meio quilo, velho. Aí, se você não vai se enfiar num negócio desse na Turquia, em qualquer lugar que se for se enfiar, você vai pagar 10 vezes o preço. A gente, por exemplo, a gente começou a comer esse troço, café da manhã, almoço e janta. Na segunda semana a gente começou a perceber que isso era inviável, né? Já não era saudável você ficar comendo um troço altamente gorduroso e tal. Mas acaba que você come mais iogurte do que você devia. Come mais, mesmo coisa boa, tipo mesmo fruta. as frutas, né? A gente comia bastante. Tâmara. Uva, tâmara. Tâmara. Nossa. Era um negócio desse tamanho, parecia um...
um doce, na verdade. Ela parecia um doce, tão cremosa e doce que ela era. Comer tâmara no pé, né? Tâmara no Coisa pé. que você nunca mais vai... Quer dizer, acho que nunca mais, não sei, né? Se Deus quiser, um dia eu vou fazer de novo. Mas esse minuto que ele fala é aquela hora que a gente tinha acabado de comer melancia e ganhou outra. A gente é pessoas educadas, né? Não pode ser satisfeita. Um país que a gente não conhece a língua, não conhece bem os costumes, né? Não tinha nem como explicar, né, pro cara. Então a gente pegou aquela outra melancia. Manda. Então, nesse caso, comendo esse tanto, a gente não emagreceu de verdade. Não. Nessa viagem a gente conseguiu pelo menos manter o peso, né? Manteve. Porque estava muito quente, você acaba que come menos. No frio a gente acabou comendo mais. Né? No frio eu engordei. Aquela viagem pela Bolívia, a gente acabou engordando, porque acaba que você come para se aquecer até. Então, estagiário, pega leve, mas você tá certo. Engorda, viu? Se quiser, engorda. Nesse bloco a gente responde as perguntas do José Neto, Juscelino Jimenez, Joel Antônio e do Instituto Krav Maga. Vocês levaram também o motorhome? Onde ele está? Bom, aí que tá. Primeira coisa, uma das vantagens de viver no motorhome, né? Quando a gente escolheu fazer esse trabalho de guias do Brasil, a gente percebeu que se a gente morasse no motorhome ia ser muito mais prático e barato. Então a gente mora no Brasil dentro desse motorhome que vocês estão vendo aqui. A gente trabalha tudo aqui. E a gente vai para o lugar, faz a pesquisa do guia com as bicicletas. E o motorhome fica parado lá. A gente vai e volta. Aí anda mais pouquinho, vai e volta. Então esse é o nosso trabalho. Aí quando a gente cansa disso e tem que tirar férias para descansar, aí essa facilidade. A gente deixa o motorhome guardado na casa de um amigo ou em algum lugar. Se ele está parado, a gente não paga aluguel, não tem custo fixo praticamente nenhum, não paga nem IPVA mais, porque ele tem mais de 20 anos esse motorhome. Então a gente vai fazer uma aventura de bicicleta, mas só com as bicicletas, e busca um lugar interessante que a gente acha do mundo, geralmente. E na volta dessa viagem de férias, a gente faz um documentário, que é esse que vocês acabaram de assistir, sobre a Turquia e o Irã. Então a gente nunca leva o motorhome com a gente. E quando a gente leva, a gente não está levando ele, a gente está fazendo a pesquisa morando nele. É a nossa casa, né? É a nossa casa. É assim que funciona, tá? Tem um vídeo, vou deixar o link ali, mais ou menos como funciona o nosso projeto. Espero que você goste. Então, essa pergunta aqui, o rapaz fez quando a gente apresentou aquele episódio do casamento, né? Se teve alguma vez que a gente ficou enciumado um com o outro e tal, né? Isso aí a gente mais ou menos até já respondeu, né, Rafa? Que a gente nunca se larga, né? Então é difícil ter ciúme da Rafa, porque eu tô sempre de olho. Nunca perco ela de vista, não. Eu acho que essa questão do ciúme, quando ela é real mesmo, ela tem que ter um motivo, né? Porque tem pessoas que são ciumentas sem motivo. Então ela tem que estar brigando com o parceiro, né? Porque a outra pessoa olhou pro cara, então... aquela mulher olhou pra você, e aí ela gera esse tipo de ciúmes. E o cara nem tem culpa, né, coitado? Mas eu acho que pra eu ter ciúmes do Olinto, eu tenho que perceber por parte dele alguma atitude, né? Que eu falo, pô, que é isso, né? Então, o meu ciúmes dele é da nossa relação entre nós, né? E não de outra pessoa que vai. Então, o duro que a Rafa não me larga também, né? Ela tá ali na cola, né? Então a gente vive aqui, ela trabalha ali, eu trabalho aqui. Aí a gente vai sair de bicicleta, sai junto. Aí vai fazer junto. Ela só me larga quando eu vou lá no banheiro só, né? Aí eu fecho a cortininha, é o único momento. Então fica difícil assim, né? É difícil. Então, mesmo, claro, quando a gente se separou, porque tinha uma festa lá que só ia homem, ou não era muito legal para uma mulher ficar... Dava para Rafa ir nesse lugar, só que é assim, ela tem que ficar meio parada lá. É assim que ficam as mulheres que vão, são muito poucas. Lá naquela festa que tem as correntes e tal. Mas aí ela acabou vivendo uma outra experiência, e isso também acabou sendo enriquecedor. Cada um viveu uma experiência e teve uma troca, né, Rafa? Vocês pretendem criar um projeto no sentido de arregimentar grupos de ciclistas para percorrer este e outros caminhos? Então, na verdade, essa não é exatamente a nossa proposta, por vários motivos, tá? Acho que, bom, primeiro, a gente não optou para levar pessoas, a gente não se prepara para isso, a gente não tem um escritório para isso, a gente, né? E mais que nada, o que a gente acredita é o projeto que a gente está fazendo.
A gente acredita que a gente faz um guia e o cara vai viajar sozinho, ou sozinho ou acompanhado, quando ele quiser. A gente acredita que dessa forma ele se liberta mais do que se a gente levasse ele. Eu acredito que tem pessoas que precisam ser levadas dentro de um grupo, né? E essas pessoas devem procurar agências que fazem isso. Tem agência de tudo quanto é jeito. Umas são legais, outras não. Umas acabam prendendo você, te enchendo de medo, e você tem que ir com eles e tudo mais. Eu acredito que tudo isso é um estado em que você quer conviver com as pessoas dessa forma, e eu acredito também, a gente acredita, que é uma evolução também, né? Você precisa de mais segurança, então você convive com as pessoas, anda dentro do rebanho, né? E depois você vai tendo os seus próprios sonhos de viagem, vai fazendo as suas próprias viagens. A gente, modestamente, a gente tenta se colocar no meio termo, quando o cara, ou ele está procurando um roteiro específico dentro do Brasil, dentro, né, dos guias que a gente faz, ou ele está procurando uma coisa com um monte de informação, mas aí ele já vai de forma autônoma. Todo o risco é dele. Então eu acho que é para isso que funcionam os nossos guias. Mas a gente não pensa em levar pessoas assim, tá? Isso daí nunca foi a nossa vontade, né? Eu pedalei com grupos e eu acho que isso é importante para você aprender coisas, né? Eventualmente que sozinho você poderia sofrer mais para aprender. E com o grupo, às vezes até para mim foi muito importante para aprender a atravessar a cidade, né? Eu sempre fiquei presa com a minha bicicleta no meu bairro, que eu morava em São Paulo. A partir do momento que eu passei a pedalar com os grupos, eu aprendi a pedalar no trânsito com desenvoltura. Então, isso abriu um novo horizonte para mim. Cada um vai procurar de acordo com as suas necessidades, né? Vocês não aproveitaram a oportunidade para passear de balão? Pronto. Eu acho que essa pergunta, eu acho assim, interessante, até a gente deixou para o final, né? Bom, eu sou um cicloturista. A gente gosta de viajar de bicicleta. Tanto é que a gente tem um motorhome, mas a gente não viaja pelo Brasil de motorhome. Nunca conseguiu, né, Rafa? Não. Porque o que acontece? Se a gente sair de motorhome, a gente vai ficar, putz, mas isso é legal, eu vim de bicicleta aqui. Mesmo que é um lugar que a gente nunca foi e tudo mais. Por N motivos. Você tem isso nos nossos livros, nos nossos textos e nos nossos vídeos, tá? Então o que tem acontecido é o seguinte. A gente até mostrou isso nesse vídeo, né, Rafa? Como que é diferente como você tratar de forma diferente quando você está numa região turística. E por quê? Porque você entra num sistema de consumo, você está consumindo aquele turismo. E o que a gente tem percebido é o seguinte: eles criam produtos para você consumir nessas áreas. Então, vamos supor, antigamente você ia para Foz do Iguaçu e via as cachoeiras. Meu, fantástica aquela cachoeira, um negócio maravilhoso. Agora, hoje, se você for para Foz do Iguaçu e não for num passeio de barco que parece que tem lá, aí daqui a pouco tem um passeio de helicóptero também, e daqui a pouco vai ter um de balão também em Foz do Iguaçu. Você não viu a cachoeira? Bom, aí já não sei, né? Aí cada um você está gastando não sei quanto. Aí daqui a pouco você chega, então é melhor não ir, porque está ficando cara essa viagem, né? Então eu acho que, bom, a gente pensa diferente. Na verdade, esses produtos turísticos têm sua razão de ser pela própria manutenção do local, né? A gente vê que cidades com potencial de turismo, às vezes, não conseguem sobreviver do turismo porque eles não souberam criar produtos para serem vendidos para o turista. Tudo bem, isso tem o seu valor, mas fazer disso uma obrigatoriedade para todos que visitam o local que é estranho, né? Então, você foi para lá e não viajou de balão, você foi para tal lugar, não comeu tal comida, isso daí passa a criar esse problema que o Olindo falou. A viagem vai ficando tão cara e que certas pessoas acabam desistindo, quando ela poderia simplesmente ir lá e conhecer o lugar sem gastar nada disso, né? E assim, além da viagem ficar cara, quando eu viajo de bicicleta, eu sei que eu não vou fazer tudo. Se eu tivesse de moto, eu poderia fazer tudo. Mas o que é esse tudo? Na verdade, aquela parte da Capadócia é um pedacinho. A gente viveu um monte, desde Pamukkale até a Capadócia. Eu poderia ter feito uma viagem bem menor, ido só para Capadócia e andar de balão.
Só que essa experiência do balão é linda, maravilhosa. A gente vê imagens. Mas eu preferia aquela outra experiência. Que é toda essa vivência com esse mesmo valor. Né? E tem um outro detalhe ainda do balão, nesse caso, que é mais, assim, chocante, né? O dia que a gente estava lá, a gente acordou cedo para ver os balões voar, porque também é uma experiência, ver todos aqueles balões e tal, né? E eles não voaram porque estava vento. Então, se você vai lá só pra vento, isso... Assim, um vento que a bandeira quase nem levantava, assim. Mínimo vento eles já não voam. Já não pode, que troço é super inseguro, né? Não pode mesmo. Então, se você foi lá só pra isso, imagina a decepção. Então, meu caro, assim, desculpa, tem um monte de coisa que eu não fiz, tá? E eu tô alegre com isso e eu não fiz, desculpa, lamento. Agora a pergunta do Paulo Reis. Nas tantas viagens que fizeram, qual a sensação de segurança que vocês têm? Usar a bike como meio de transporte em longas viagens exige uma boa mentalidade e muita paciência, pois diferente de uma moto ou motorhome, os desafios são bem maiores, principalmente pela exposição ao clima, esforço físico e principalmente pelo tempo que se leva para alcançar os objetivos. O que dizem sobre isso? Isso aí na verdade é o âmago do cicloturismo, né? Eu acho, né? Porque quando você... Tá certo, você está totalmente exposto, você não tem nenhuma lata te segurando, te fechando, te protegendo. Mas é isso que é interessante, porque aí você está aberto a experiências. As pessoas chegam perto de você mais fácil, né? Você tá vivendo num lugar de verdade. E, poxa, se aquele lugar faz frio, você vai sentir frio. Se faz calor, vai sentir calor. Né? Se chove, você está sabendo, você está realmente tendo a experiência da natureza daquele lugar. Então, acho que isso é uma coisa fantástica. A outra coisa que ele falou da demora de alcançar os objetivos, hoje a gente vive num mundo que é muito imediatista. Né? O WhatsApp veio para coroar esse mundo imediatista. Então, você manda uma mensagem, daqui 1 minuto a pessoa não respondeu, você, nossa, será que a pessoa morreu, né? Já está desesperado. Ela não gosta mais de mim. Então, a bicicleta tem se mostrado uma forma eficiente de desacelerar as pessoas. Eu acho que por isso que ela hoje tem muitas pessoas que estão aderindo aos passeios de bicicleta e posteriormente ao cicloturismo. Então, e agora, desculpa, eu vou ter que discordar, né? É demorado. Não é demorado. É a forma natural das coisas. Não é demorado. Essa é a forma real, é a forma com que você consegue digerir o que você está vendo. Então a bicicleta tem uma velocidade natural. Ela não é mais demorada, é até mais rápida do que um ser humano caminhando, que é da natureza humana. Pra gente, né? Agora puxando um pouco a sardinha, eu acho que é o ideal, porque a pé, fazer as coisas a pé, tudo a pé, é muito demorado. Aí sim é demorado, porque você vai precisar tal de muito tempo. Agora, de bicicleta você tem umas 3 vezes ou 4 a velocidade de estar a pé e você continua sem produzir ruído. Então você continua se comunicando, ouvindo, sentindo tudo. E você continua aberto a tudo. Então, por isso que ela é tão ideal para viajar. E você tem uma capacidade de carga maior, ou seja, dá um certo conforto a mais, né? De você ter uma barraca um pouco maior, de você ter mais comida para mais tempo. Ter mais comida e tudo mais, né? A pé realmente fica muito restrito, muito restrito. E você tem que ter posto de abastecimento mais frequente também, né? Agora, outra pergunta dele com relação à segurança, né? A gente costuma ter fé, né? A gente, na verdade, baseia a nossa experiência nessa vida um pouco na fé. Na verdade, o ser humano hoje tem uma ilusão de segurança. Porque ele tem uma casa para voltar todo dia e tem um caminho que ele faz todo dia para ir para o trabalho e as coisas dele estão todas lá, ele paga um seguro de vida e tudo mais. Isso é uma ilusão de segurança, porque cada minuto da sua vida é incerto. Você pode tropeçar e acabou, né? Você pode ser assaltado no caminho de casa. Quando a Rafa fala fé, é um acreditar, não é a fé num santo ou num Deus, né? É acreditar, mas que nada não é que só que a gente acredita, a gente vivencia. Isso que acontece na televisão, que eles mostram na televisão todo dia à tardezinha, isso acontece, mas é mínimo. A gente não vive nesse mundo. O geral é que as pessoas são boas, como eu e como você.
E isso que é a realidade do mundo. Uhum. Então, é nisso que a gente vivencia. E não fica concentrado nesses casos. Você pode ver esses noticiários. O cara tem uma equipe no Brasil inteiro, ele não consegue encher um noticiário de meia hora. Ele fica repetindo aquelas mesmas notícias. Porque não tem assunto, não tem tanta tragédia para ser vendida num momento ali, a cada dia. Então, a gente acredita assim, no normal, o básico é assim não acontecer. Eu moro em motorhome desde 1998. E a gente está aqui junto, faz assim, 11 anos, né? 11 anos, Vai fazer 11 anos que a gente mora nesse motorhome, dentro do Brasil. E, estamos aí, né? É verdade. Tem um texto que a gente gosta de indicar para as pessoas, chama Mecânica Quântica. Eu vou deixar o link na descrição. Que aconteceu, é uma história que aconteceu antes da gente ir para a viagem de Ladakh, né? Ele inclusive faz parte da atualização dos 7 passos. Dos 7 passos também. Então a gente vai deixar o link na descrição. A gente costuma falar que o medo existe para te proteger, mas ele não deve bloquear a tua atuação, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de comentar sempre é quando você é criança, a tua mãe fala, olha para um lado e para o outro para você atravessar a rua, porque pode vir um carro. Então, poxa, eu tenho medo, né? Então eu olho para um lado e para o outro e atravesso. O medo serve para isso, né? Você sabe que existem coisas que você tem que se precaver. Uhum. E você tem essa precaução e toma atitude. Uhum. É basicamente isso, né? E o medo não pode evitar que você realize o que você sonha. Porque o que você sonha é a tua obrigação na Terra. A tua obrigação é ser feliz e realizar aquilo que você sonha. Não estou falando de sonho de consumo, né? Mas assim, é um desejo de ir conhecer o Irã. Pronto, tá aí. Bom, pessoal, agora sim, para finalizar, né? Se vocês gostaram, não deixe de deixar o seu like e principalmente se você gostou desse tipo de bate-papo e tal, deixa suas perguntas, deixa seus comentários e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua atenção e pelo tempo que você dedicou pra gente aqui. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil.